fazer os agradecimentos finais aí em nome da Fletins. Prometo que eu vou me esforçar. Eu quero chamar o Sidney, chamar as duas tesoureiras, que é quem paga a conta, então na federação é a equipe. Porque, eu digo sempre, né? Jesus nos ensinou a trabalhar em equipe. Se nós não nos esforçarmos, eu penso que a gente não compreendeu a mensagem. A outra tesoureira tomou conta da alimentação. Porque da diretoria todo mundo tem que trabalhar. Chamar. Agora eu vou chamar os coordenadores das áreas. Vou chamar os coordenadores das áreas: Daniel, Beth, Graça, que é da habilidade, Daniel Oeste, Janine, Ludige, Ricardo, da comunicação, falei, Miriam, Ritinha, equipe aí do TAPS, Leise, as assessoras do DIS, cadê a Janine? Cadê a Jane? Da comunicação, tá faltando gente aqui da comunicação junto com o seu Ricardo. A Ásia, Fabiane está aqui do DIS. Pessoal que, porque na verdade o coordenador, ele coordena uma equipe, né? E às vezes as pessoas não têm a oportunidade de conhecer, então é a hora de a gente mostrar a nossa equipe de trabalho, que está na liderança, que está ali puxando, né? E a gente tem a grata satisfação de, mais uma vez, ter tido a oportunidade de realizar este evento aqui. Realizar a Comissão Regional Centro é para nós um motivo de alegria. O jugo não é pesado. O jugo é suave. E nós temos sim. Quando eu choro de alegria, eu não choro de tristeza. Às vezes me incomodava, as pessoas falavam: ah, mas você não está chorando. É porque eu fico disfarçando para não chorar. Mas eu já estou chorando. Mas vocês podem ter certeza, é de emoção, é por essa troca. Porque entendendo na expressão de Jesus, ele diz que nós nos irmanássemos, que nós nos amássemos. E o amor se faz no cotidiano. Ninguém nasceu já pronto. Estamos aprendendo a amar para melhor servir. Essa tem sido a nossa tônica quando buscamos no Evangelho nosso referencial para as nossas vidas. Quando o Espírito de Verdade nos recomenda: amai-vos. Eu sempre digo, antes de instruí-vos, eu amai-vos. Então precisamos fazer a tarefa com alegria, mas com amorosidade, sabendo respeitar as pessoas, sabendo cumprimentar as pessoas, sabendo respeitar e receber as pessoas. Nós temos que dar exemplo. Como é que a gente vai chegar nas casas espíritas falando de alguma coisa que a gente não está vivendo aqui na nossa casa? Então é preciso que a gente faça esse trabalho interno, é o meu dever de casa. Então, assim, para nós receber a federação, né, que eu digo assim, a União Espírita Mineira, para mim, porque é a terra do Chico, não posso deixar de falar, é a nossa referência, né? Tem todo um legado. E receber os mineiros é uma oportunidade de trocar com eles mais, saber. E poder mostrar também que a gente também aprendeu a fazer pão de queijo. Espero que ficou mais ou menos no ponto. Porque aqui também nós temos filhos de mineiro. Eu sou neta de mineiro. Então,
temos aqui uma herança muito grande em Goiás, né, de Minas. Receber aqui o pessoal do Mato Grosso é uma alegria. Eu tenho um carinho muito grande pelo trio, né? Os meninos, a Cordé, Saulo e o Aline, né? Porque são trabalhadores que já vieram para as nossas terras, contribuir conosco, dar um pouquinho do que eles sabem para as nossas atividades na federação. Porque como caçulinha deste grupo, sempre que eu vou para as reuniões do CFN, o pessoal do Norte fala, Leila, você é traíra, saiu do Norte e não veio para o Norte. Então, assim, eu me sinto muito acolhida, né? A Federação do Tocantins, sempre que nós temos a oportunidade de ir para a comissão regional, é um momento em que a gente alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito, troca experiências. Estar com a federação do distrito é uma federação que no começo a gente dizia assim, nós somos muito parecidos, né? Nós estamos todo mundo aprendendo com quem já é centenários, né? Os centenários aí tem que dar para nós, né? Então, assim, a gente busca muito na comissão regional. E faltou, eu estou deixando. Não, eu vou deixar os goianos de lado, peraí. Espírito Santo. Pois é. Ter a presença do Espírito Santo já é uma. É só essa região que tem o Espírito Santo, né? Só essa. Já nos ajudando, espiritualizando a gente. E outra coisa, né? Que eu acho que é característica nossa. Nós temos a oportunidade, a cada 7, 8 anos, beijar o mar. Porque nós somos a região do país que nós não temos uma beiradinha, né? Mato Grosso não tem, Tocantins não tem, Distrito não tem, Minas não tem, então onde é que a gente beija o mar? Lá no Espírito Santo. Lá no Espírito Santo. Eu me lembro que quando eu pude participar da primeira reunião que eu fui à Vitória, eu me lembro do Lagordé, correr igual um menino, lá na beira da praia, na casa da Maria Lúcia, correndo, com frio, gente, era frio. Eu falei, Lagordé, Leila, mas é uma oportunidade. Um frio, gente, gelado lá tomando banho, correndo, assim, meu Deus, é verdade. Aí eu cheguei na beira do mar, eu conheci um mar lá. Falei assim. Aí nessa época nós tínhamos um companheiro de Goiás, que os goianos é do meu coração. Eu não posso esquecer disso, jamais. Todo o meu legado de experiência de centro espírita foi em Goiás. Toda a minha história dentro de uma casa espírita foi em Goiás. Porque quando eu vim para o Tocantins, eu já fui convidada para uma reunião para fundar a federação. Porque a federação foi a primeira casa da capital. Então eu já entrei junto. E foi um goiano, né? Muito querido do meu coração, que me apresentou aqui no estado. O Humberto Ferreira, também não posso deixar de lembrar historicamente, né? A federação vai fazer 24 anos esse ano. Então, assim, a nossa alegria é muita. Vocês não têm noção da alegria nossa daqui do Tocantins de rever vocês, de trocar experiência. E eu digo sempre para a nossa equipe, cada um de nós é um. Cada federativa tem a sua história, cada federativa tem o seu grupo, tem a sua característica. Nós não podemos copiar, nós não vamos dar conta de copiar, porque nós não somos cópia. Nós temos a nossa identidade. Vamos buscar as experiências e adequá-las à nossa realidade. Então, assim, para nós, nesse momento, eu externo aqui a minha emoção e a minha alegria, porque a emoção às vezes atrapalha a gente até a raciocinar, né? Não é verdade? Mas assim, eu queria também, no finalzinho, pedir a vocês, na hora que a gente for almoçar, para a gente fazer uma forma de agradecer a equipe da cozinha que está lá, aprontando para nós a alimentação, né? Eu tenho certeza que eles fazem com muito carinho. Essa equipe é uma equipe de 2 casas espíritas que se prontificaram, porque aqui no estado a gente tem uma característica, a federação não é uma federação da capital, ela é uma federação do estado.
E quando o centro espírita compreende a parceria e o trabalho com a federação, ela pode dar sim. E às vezes ela dá isso que vocês estão vendo aí, na prática, ao vivo, a cores. E é esse trabalho que a gente vem fazendo ao longo desses 24 anos, de aproximação, de humanar, para que todos conheçam a Federação do Tocantins como nossa. Né? Eu acho que esse é o caminho, essa é a nossa atividade. Eu esqueci de agradecer também. Como eu sou goiabano de Chapa Cruz, nasci na Rua do Caixão, que já falei, né? Eu nasci na Rua do Caixão, na época dos missionários de Gravá. Mas, quando a gente chega em casa, nós recebemos aquele abraço carinhoso dos nossos filhos e as lágrimas que nós descem dos olhos, que atinge o fundo do nosso coração, e chega transcende o ser humano. E nós vamos aprendendo cada vez a entender essa família que nós temos. E essa família, hoje, ela cada vez aumenta mais. Essa família que Jesus pediu para que nós aumentássemos dentro do coração. Não só a família do sangue, mas a família da convivência. E nós vamos aprendendo muitas coisas na vida. Eu, no momento, eu estou aqui em Tocantins hoje, não é por acaso. Eu estava num momento muito difícil da minha vida, em que eu tinha que me decidir entre me manter na magistratura ou ir para o Ministério Público. E eu fui para um lugar bem isolado, bem distante, no meio da selva, e dali eu saí e vim a Palmas. Me falaram para mim que aqui seria a minha vida futura. Interessante, mas vim aqui em Palmas, através do sonho, do processo, e eu estou aqui, por isso que eu sou goiabano, estou aqui hoje, vivendo aqui no Tocantins, vivendo apaixonadamente por essa terra, como se fosse a minha terra do Mato Grosso. Mas essa grande família que nós vamos formando, será a nossa grande família espiritual, porque um dia todos, há pouco tempo atrás, não vim de volta, falou, não pense vocês, que vocês são obrigados a ser jovens. Todos nós um dia seremos velhos. Ou só se você morrer, só se voltar cedo, na juventude, ou numa idade bem nova para o mundo espiritual, mas todos nós seremos velhos. Eu quero dizer a vocês, no fundo do coração de vocês, nós formamos essa grande família. Hoje nós estamos emocionados, sentimos as lágrimas, como eu estou vendo aqui aquele caminho nosso aqui de Jacó faz olha descer nas lágrimas dos olhos dele, ouvindo a Lila falar. Isso aqui é a grande família que nós vamos formando nesse planeta, em que, apesar de darmos muitas lágrimas, mas a emoção se verte através das lágrimas dos nossos olhos. Agora eu queria dizer uma coisa para vocês, no fundo do coração de vocês, dizer no ouvido de cada um de vocês, ouça o que eu vou falar. Nós amamos vocês, todos que aqui se encontram. Nós amamos no fundo do coração, o mais profundo amor da nossa vida. Todos vocês. Obrigado pelo Espírito Santo, obrigado Mato Grosso, obrigado Goiás, obrigado Distrito Federal, obrigado Minas Gerais, obrigado César, que aqui está conosco, que representa essa grande instituição que é a nossa mãe, que é a Federação Espírita Brasileira. Um abraço no coração de todos vocês, turma togrossense que se transformou em tocantinense. Muito obrigado. Eu também quero terminar de agradecer, porque eu estava muito emocionada. Quando a gente está na adolescência, como nós somos caçula, a gente tem um pré-requisito, né? Adolescente pode, né? Então, assim, vamos perder esse título daqui a uns dias. Não, é 24 anos, ainda está na transição. Eu não poderia deixar de agradecer as comissões de trabalho. Vocês viram aí, nós temos uma comissão de transporte. Pode, na medida do possível, atender a Márcia, que está agora, com certeza, levando alguém para o ponto, com a equipe dela, coordenando essa equipe, né, de vários trabalhadores que se dispuseram. Nós temos um chamado na Federação durante várias vezes, para quem pudesse colaborar conosco nessa atividade, porque é esse o trabalho que a gente faz. Durante várias reuniões de segunda-feira, nossa reunião não é domingo, é segunda mesmo. Segunda-feira, para a gente planejar as ações e executá-las.
A equipe da cozinha, eu já falei, da alimentação, que é coordenada pela Janise. A equipe da recepção, da Almeida na secretaria, coordenando. A equipe do alojamento, que na medida do possível puderam acolher vocês, orientar ali com relação aos 2 hotéis. A equipe da saúde, que é uma equipe que a gente considerou que seria interessante a gente ter. Quando nós temos vários médicos na federação, quando nós fomos chamados, eles se prontificaram. Como eles são meus terapeutas, eu achei que seria interessante. Eu tenho certeza que fez muita diferença na vida do Jacobson, na vida da Sônia, porque na minha vez. E a gente aprende que é bom para a gente, pode também ser bom para os outros, né? A equipe de saúde que atuou, a equipe da limpeza, a equipe, se eu não estiver esquecendo outra equipe aí, porque a emoção é tanta, a equipe da secretaria, ou seja, a nossa equipe, né? Aos trabalhadores que estão na federação, atuando em atividades internas da federação, que nós chamamos para conhecer o trabalho, para entender o trabalho, Virgínia, Teixeira, Décio, as meninas ali do Digi, a Júlia, a Fabiane, ou seja, são os trabalhadores anônimos, os que não estão aqui na frente por timidez, né? As casas espíritas que vieram, porque nós chamamos e tínhamos a oportunidade de os dirigentes conhecer a estrutura da forma como ela é organizada pela Federação Espírita Brasileira, mostrando que a Federação Espírita Brasileira, às vezes, não é aquilo que as pessoas acham, a Federação está tão distante. Não, a Federação é nossa Federação. Então, o nosso agradecimento às casas espíritas, os dirigentes que estão aqui, que também mobilizaram os trabalhadores para vir aqui conhecer. E, em particular, eu gostaria muito, muito, a equipe da FEB, na pessoa do César, nosso dirigente, a esposa Célia, o Aston, o Roberto, que também é de federativa, né? Eu conheci ele na FEDEV, e hoje estava no MEC, estava trabalhando coordenado aqui, coordenando o CFN. E eu não poderia deixar de agradecer ao seu Nestor. O seu Nestor foi um pai para mim. O seu Nestor foi um dirigente que esteve sempre próximo dos dirigentes. Sempre que eu pude pedir ajuda, ele carinhosamente nos orientava. Eu gostaria, César, que você levasse o nosso carinho, o nosso abraço. E a Miriam não está aqui, né, para ouvir, mas eu gostaria de externar a minha gratidão. Eu acho que a gente tem que aprender mais do que pedir, aprender a agradecer. Muito obrigada.